Fear God and give glory to His name, for the hour of His judgment is come. Fear God, let all heaven and earth proclaim, we will worship Him and praise His holy name. There is a power with the lion's mighty roar, who's seeking to destroy us, to bind us evermore. And there's a Lamb who upon a cross was slain, who died to redeem us, to restore us once again. But oh, how long will we resist His call to come out from the world and follow Him? In God's word there are a people, we are told, who stand purified, who only live for Him. Fear God and give glory to His name, for the hour of His judgment is come. Fear God, let all heaven and earth proclaim, we will worship Him and praise His holy name. Olá, seja bem-vindo ao canal Adventismo Vivo. Meu nome é Anderson Velten e estamos nos aproximando do fim de mais um trimestre, em que tivemos a satisfação de aumentar o nosso conhecimento sobre o conteúdo da tríplice mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14. Nesta semana, nós concluiremos nosso estudo sobre a controvérsia entre o selo de Deus e a marca da besta. O título da lição desta semana é O Selo de Deus e a Marca da Besta, parte 2. Bem, a lição começa falando sobre a tocante história dos valdenses. Os valdenses receberam esse nome por causa de um de seus mais importantes líderes, Pedro Valdo. Eles também ficaram conhecidos na história como pobres de Lyon. Eles adotavam um culto menos ritualístico que o da igreja organizada e mais próximo da simplicidade do evangelho, assim como exaltavam as escrituras sagradas como fonte segura de verdade divina. Por rejeitarem várias doutrinas e práticas da Igreja Católica Romana, os valdenses foram alvo de muitos momentos de opressão e perseguição. Eles tiveram que se refugiar nos Alpes, uma cadeia montanhosa na Europa que abrange o norte da Itália, a Suíça, a Áustria, o sul da Alemanha e o sudeste da França. Ali, os valdenses procuraram viver segundo os ditames de sua consciência e segundo a luz que possuíam da verdade revelada. Podemos dizer que os valdenses, assim como outros grupos minoritários, foram cumprimento da profecia de Apocalipse capítulo 12, naquela parte que diz que a mulher fugiu para o deserto, para ali ser alimentada fora da vista da serpente por 1260 dias simbólicos ou anos literais. E aqui na parte de sábado, a lição diz o seguinte, veja só. No século XV, os vales do Piemonte, no alto dos Alpes, ao norte da Itália, eram o lar dos valdenses, um povo determinado a permanecer fiel à compreensão que tinham da Bíblia. Como resultado de sua resoluta lealdade a Cristo, foram ferozmente perseguidos. Em 1488, exércitos da Igreja Romana assassinaram brutalmente os valdenses no Vale de Loise, devido à fé que professavam. Outra onda de perseguição se deu no século XVII.
quando o Duque de Saboia enviou 8.000 soldados para o território deles e exigiu que a população local abrigasse as tropas em suas casas. Eles fizeram o que o Duque pediu, porém essa foi uma estratégia para dar aos soldados acesso às vítimas. Em 24 de abril de 1655, às 4 da manhã, o sinal foi dado para o massacre. Esse ataque matou mais de 4.000 fiéis. Infelizmente, a história se repete muitas vezes. A marca da besta será o último elo de uma cadeia ímpia de perseguição religiosa que remonta ao passado. Como as perseguições antigas, tem o objetivo de impor um conjunto de crenças e um sistema de adoração. Entretanto, como sempre, Deus terá um povo que não se renderá. Vamos fazer um super resumo esquemático de toda essa história. Assim que Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, os primeiros perseguidores dos cristãos foram os judeus. Depois, Satanás usou o Império Romano pagão para perseguir os cristãos, entre meados do século I e o começo do século IV, mais precisamente de 64 d.C. até 313 d.C. Um pouco mais para frente sobreveio o longo período da perseguição católica, movida pelos reis e nobres que seguiam as ordens de Roma papal. Com o fim do período da supremacia papal, entramos num período de relativa liberdade religiosa, que são os últimos 200 anos. A perseguição ainda existe, mas ela está muito mais contida do que já foi em séculos passados. O que acontece é que desde a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e mais algumas outras revoluções liberais que ocorreram na Europa, outros oponentes da Igreja de Roma e igualmente do cristianismo, que são todos aqueles organismos e entidades alinhados com uma visão antirreligiosa e bastante liberal nos costumes, têm mantido a perseguição religiosa bloqueada. Mas não é por amor à verdade e ao povo de Deus, não mesmo. É porque não querem a religião se intrometendo em suas vidas libertinas. Mas a profecia diz que futuramente será formada a imagem da besta, uma cópia do sistema de união entre igreja e Estado que predominou na Idade Média e parte da Idade Moderna. A profecia nos diz também que isso surgirá principalmente por pressão dos evangélicos, isto é, das igrejas protestantes apostatadas, mas isso em associação com os católicos e com os espíritas. Então viveremos em um novo período de perseguição, o tempo da angústia final, o qual só terminará com a quinta, a sexta e a sétima e última praga, e com a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus. Portanto, assim como os valdenses foram duramente perseguidos no passado, o povo remanescente fiel será oprimido e perseguido em um futuro não muito distante. Mas para entendermos bem o que a profecia diz acerca do futuro, precisamos entender bem como a profecia já se cumpriu em séculos passados, pois a profecia apresenta uma sequência concatenada de eventos, desde o tempo de João, no século I, passando pelos 19 séculos seguintes, até chegar aos nossos dias. Daí a importância de nós entendermos a parte da profecia que já se cumpriu para compreendermos melhor aquilo que nos espera. Então, com tudo isso em mente, vamos para a parte de domingo da nossa lição, a ferida mortal. Vejamos aqui a pergunta de número 1. Leia Apocalipse capítulo 13, versículo 5, capítulo 12, versículos 6 e 14, e Daniel capítulo 7, versículo 25. Por quanto tempo esse poder dominaria o panorama religioso ao longo dos séculos? De acordo com Apocalipse capítulo 13, versículo 5, seria por 42 meses. Por sua vez, de acordo com Apocalipse capítulo 12, versículo 14 e Daniel capítulo 7, versículo 25, seria por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. E de acordo com Apocalipse capítulo 12, versículo 6, seria por 1260 dias. Agora vamos entender essa matemática.
Apocalipse fala de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, ou seja, de 3 tempos e meio. Fala também de 42 meses e fala ainda de 1260 dias. Essas cifras referem-se a períodos diferentes ou são todas formas de expressar um só e o mesmo período? A comparação de Apocalipse capítulo 12, versículo 6 e versículo 14 mostra que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo são a mesma coisa que 1260 dias. O que nos leva a chegar a essa conclusão? É que o verso 6 diz que a mulher fugiu para o deserto para lá ser sustentada por 1260 dias. Por sua vez, o verso 14 afirma que a mulher seria sustentada no deserto por 3 tempos e meio. Logo, os 3 tempos e meio equivalem aos 1260 dias. Da mesma forma, Apocalipse capítulo 13, versículo 5, afirma que a besta que sobe do mar recebeu autoridade para agir por 42 meses. Quando lemos o verso 7, somos informados de que a besta que sobe do mar recebeu autorização para pelejar contra os santos e vencê-los. Em Daniel capítulo 7, versículo 25, é o chifre pequeno que magoa os santos do Altíssimo e é em suas mãos que os santos são entregues por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Logo, os 3 tempos e meio equivalem a 42 meses. Se os 3 tempos e meio equivalem aos 42 meses e aos 1260 dias, concluímos que todas essas cifras são apenas maneiras diferentes de descrever o mesmo período. Quando fazemos uma regra de 3 entre 3 tempos e meio e 1260 dias, concluímos que cada tempo profético é formado por 360 dias. Da mesma forma, quando fazemos uma regra de 3 entre 42 meses e 1260 dias, concluímos que cada mês tem 30 dias. Já sabemos que em profecias simbólicas, um dia profético corresponde a um ano literal. Logo, 1260 dias proféticos equivalem a 1260 anos literais. Estamos, portanto, diante de um período de 1260 anos. Como foi o cumprimento dessa profecia? Que datas marcam o início e o fim desse longo período profético? Vamos entender isso agora. Primeiramente, precisamos nos certificar da identidade do poder perseguidor durante os 1260 anos. Para isso, nós temos que nos voltar para o livro de Daniel, particularmente para o capítulo 7 desse livro. Em Daniel, capítulo 7, temos o relato de um intrigante sonho que o próprio profeta Daniel teve. Nesse sonho, Daniel viu o grande mar sendo agitado, e ele viu que do mar saíram 4 grandes animais, 4 feras, diferentes umas das outras. Como águas são povos, multidões, nações e línguas, o grande mar ali de Daniel capítulo 7 representa os povos do mundo antigo. O leão, que é o primeiro animal, corresponde à cabeça da estátua do sonho do rei Nabucodonosor e representa o Império Neobabilônico. Eu falo Império Neobabilônico porque tinha existido muitos séculos antes outro Império Babilônico, aquele do rei Hammurabi, do Código de Hammurabi. Então, para diferenciar um do outro, eu falo Império Neobabilônico ou Império Caldeu. Por sua vez, o urso equivale ao peito e aos braços de prata da estátua do sonho de Nabucodonosor e representa o Império Medo-Persa. Esse urso se levantava sobre um de seus lados, indicando que a Pérsia era mais forte que a Média e que sustentaria todo o império. Já o leopardo equivale aos quadris e coxas de bronze da estátua e representa o Império Grego-Macedônico. As 4 cabeças do leopardo representam os 4 generais de Alexandre, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, os quais dividiram entre si o império. A existência do Império Unificado de Alexandre teve duração efêmera, muito curta, cerca de 13 anos. Na maior parte do tempo, o império ficou dividido entre as dinastias iniciadas pelos sucessores de Alexandre, seus generais, chamados de diádocos.
Então chegamos ao animal terrível e espantoso. Ele equivale às pernas de ferro da estátua e representa o grande Império Romano. Os 10 chifres desse animal são as 10 nações bárbaras germânicas que dividiram o império entre si: alamanos, anglo-saxões, burgúndios, francos, érulos, lombardos, ostrogodos, suevos, vândalos e visigodos. Os 3 chifres que caíram representam os érulos, os vândalos e os ostrogodos. E aí chegamos, por fim, ao chifre pequeno. A profecia diz que o chifre pequeno seria diferente dos demais. Tinha olhos e uma boca que falava com insolência. Perseguiria os santos do Altíssimo e tentaria mudar os tempos e a lei. Antes de respondermos a essa importante questão e termos condições de calcular os 1260 dias, anos, eu acho oportuno avançar para a parte de segunda-feira da nossa lição para examinarmos o que, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, tem a nos dizer a mais sobre o assunto. Vamos então para a parte de segunda-feira, a apostasia, e vejamos aqui a pergunta de número 2. Leia segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3, 4, 9 a 12. O que Paulo prevê sobre os últimos dias? Quais são as marcas distintivas da besta? O poder do anticristo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, é um texto muito importante e que merece toda a nossa atenção. Então vamos destrinchar o que Paulo diz na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Mas, para tanto, nós teremos que ler alguns versos a mais ou diferentes daqueles indicados na lição. Então, vamos começar a leitura pelo versículo 1. Vejamos o que diz aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Nesse trecho, o apóstolo Paulo diz aos crentes tessalonicenses que eles não deveriam ficar perturbados com a ideia de que a segunda vinda de Cristo já estaria prestes a ocorrer. É isso o que ele quer dizer quando afirma aos seus leitores que eles não deveriam se perturbar com qualquer manifestação verbal ou por escrito, dando a entender que já tivesse chegado o dia do Senhor, isto é, que já tivesse chegado o tempo do dia da volta do Senhor. Lembre-se de que Paulo aqui escreveu isso para a igreja de Tessalônica lá no primeiro século, quase 2000 anos atrás. É possível que a primeira epístola aos Tessalonicenses tenha levado alguns a pensarem que a segunda vinda de Cristo já aconteceria por aqueles dias, em pouquíssimo tempo. Pois em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, você conhece o texto, ao falar, depois nós os vivos, os que ficarmos, parecia que Paulo estava seguramente se incluindo entre os que estariam vivos quando Jesus aparecesse. Mas agora Paulo explica que não seria bem assim. E ele diz o seguinte, vamos continuar a leitura aqui no verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ao afirmar que isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, Paulo estava querendo dizer que a volta de Jesus não ocorreria antes que acontecesse uma apostasia. Mas o que é a apostasia? Bem, a apostasia é o afastamento da verdade. Ora, somente quem está no caminho da verdade
é que pode experimentar a apostasia. Quem já está no mundo ou no erro não tem como passar pela apostasia. Isso quer dizer que nesse texto Paulo estava predizendo que a igreja de Cristo, o povo de Deus, a igreja fundada por Cristo, passaria por uma grande apostasia. Paulo predisse isso em outros momentos também. Por exemplo, falando aos cristãos de Éfeso, ele declarou o que lemos em Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Como se vê, Paulo predisse que depois de sua partida, penetrariam na igreja lobos vorazes que não poupariam o rebanho e falariam coisas pervertidas. Aliás, é interessante perceber que em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Paulo fez o alerta de que o mistério da iniquidade já estava operando em seus dias. Ele declara: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Que coisa interessante, não é? Bem, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo declara que como resultado dessa apostasia, desse afastamento da verdade pela igreja, surgiria o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso é digno de nota, pois Paulo revela a sequência de um processo. Primeiro haveria apostasia na igreja cristã, que é o santuário de Deus. E depois, como consequência, surgiria o homem da iniquidade, o filho da perdição. Mas o apóstolo Paulo diz mais. No verso 4, ele afirma que o homem da iniquidade, o filho da perdição, se assentaria no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso quer dizer que não deveríamos procurar o anticristo entre os inimigos declarados do cristianismo. Não, não. O anticristo estaria dentro do santuário de Deus. Efésios capítulo 2, do verso 19 ao verso 22, fala da igreja como santuário de Deus na terra. Além disso, no verso 8, esse homem do pecado, esse filho da perdição, é chamado de iníquo. A palavra grega traduzida por iníquo nesse verso é anomos, que significa aquele que é contra a lei. Quer dizer que essa personalidade que se assentaria no santuário de Deus, isto é, dentro da igreja cristã, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, também se insurgiria contra a lei de Deus, o mesmo que é dito do chifre pequeno em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Já temos agora características suficientes para identificar esse poder. Trata-se de um rei ou reino que teria ligação com o Império Romano, o animal terrível e espantoso, surgindo dele ou após sua queda. Em seu surgimento, 3 reinos bárbaros cairiam, os 3 chifres. Resultaria de um processo de afastamento da verdade por parte da igreja cristã, a apostasia. Tentaria mudar os tempos e a lei. Falaria ou ensinaria coisas que poderiam ser consideradas arrogâncias e blasfêmias. E promoveria a perseguição contra servos sinceros de Deus, os santos do Altíssimo. Um único poder na história cumpre as especificações da profecia, o papado. O Papa se tornou rei quando recebeu de Pepino o Breve, rei dos francos, em 754 d.C., o território que veio a constituir os estados pontifícios da Igreja, ali no norte e centro da Itália. O papado se desenvolveu dentro do Império Romano, mas ganhou força após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Quando o papado estava ganhando força política, 3 reinos bárbaros caíram. Primeiramente, os Érulos, em 493 d.C. Depois, os Vândalos, em 534 d.C. E, por fim, os Ostrogodos, entre 536 d.C. e 553 d.C., sendo a data de 538 d.C. especialmente significativa na derrocada dos Ostrogodos. O fortalecimento do papado decorreu de um processo de afastamento por parte da igreja cristã
de sua primitiva simplicidade, mesclando-se com costumes pagãos romanos e germânicos e particularmente com conceitos da filosofia grega. É isso que nós chamamos de grande apostasia. Alguns manifestam certa resistência quanto a essa interpretação histórica e historicista da profecia da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Mas eu posso assegurar que essa interpretação historicista dessa profecia é a adotada pelo Espírito de Profecia. Se você quiser conferir, eu sugiro a leitura do capítulo 3 do livro Grande Conflito, Como Começaram as Trevas Morais, e também do capítulo 35, intitulado Ameaça à Consciência. Vale a pena a leitura desses dois capítulos. Algumas das pretensões papais são consideradas arrogâncias e blasfêmias. Exemplo disso é quando o Papa se autodenomina cabeça visível da Igreja, função que Cristo nunca lhe concedeu, pois Jesus é o único cabeça da Igreja de acordo com as Escrituras. Outro exemplo é quando o Papa se considera o servo dos servos de Deus, ou seja, o principal servo de Deus. Na profecia bíblica, o servo de Deus, por excelência, é também nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode conferir isso lendo Isaías capítulos 42 e 53, que falam do servo do Senhor. Outro problema é a pretensão do Papa quanto a ter o poder de perdoar pecados, prerrogativa exclusiva da divindade. Também existe o dogma da infalibilidade papal, definido pelo Concílio Vaticano I em 1870, pelas Escrituras Sagradas. Somente Deus é infalível. No meio da Idade Média, no auge do poder papal, foram instituídas a Inquisição e as Cruzadas, métodos de perseguição daqueles que não se submetiam ao controle da Igreja de Roma. Assim, milhares foram presos, torturados e mortos em fogueiras. Uma vez que o papado é o chifre pequeno de Daniel capítulo 7, como calcular os 1260 anos? Os 1260 anos não poderiam começar antes que o chifre pequeno se levantasse totalmente. Para que isso pudesse ocorrer de acordo com a cena que Daniel viu, 3 chifres deveriam cair. Bem, depois que o Império Romano do Ocidente deixou de existir, os Érulos ocuparam o centro da Itália, inclusive a cidade de Roma. Aliás, foi Odoacro, rei dos Érulos, quem depôs o último imperador do Ocidente, Rômulo Augusto, em 476 d.C. Na verdade, naquele momento histórico, o Império Romano do Ocidente já estava muito fraco e decadente. Os bárbaros já estavam dentro do império. Eles eram pagos pelo governo imperial para defender as fronteiras do império de outros invasores. Os Érulos eram contratados pelo governo para reforçar o exército romano. Então, o que aconteceu foi que Odoacro, rei dos Érulos, deu apenas o golpe de misericórdia, revoltando-se contra o governo, matando Orestes, que era quem governava de fato, e depondo o filho de Orestes, o imperador adolescente Rômulo Augusto. Aí veja só o que aconteceu em seguida. Havia um outro povo chamado de ostrogodos. Os ostrogodos estavam pressionando as fronteiras do Império Romano do Oriente. Desde 395 d.C., para você entender melhor, o Império Romano estava dividido em 2 partes. O do Ocidente, com capital em Roma ou em Ravenna, e o do Oriente, com capital na grande e poderosa cidade de Constantinopla. Como eu disse, o Império Romano do Ocidente caiu em 476 d.C. Agora, no Oriente, os ostrogodos estavam pressionando Constantinopla. O líder dos ostrogodos era um bárbaro chamado Teodorico. Aí o imperador de Constantinopla teve uma ideia. Ele deu dinheiro para os ostrogodos e disse para eles: que tal vocês irem lá para a Itália e retomarem aquelas terras dos bárbaros que derrubaram o imperador de lá? Vocês poderão ficar lá, administrando aquela região, em meu nome, em nome do Império Romano. Teodorico gostou da ideia. Então os ostrogodos foram para a Itália,
Lutaram com os Érulos e tomaram o reino dos Érulos. Teodorico matou o rei Odoacro, e isso aconteceu em 493 d.C. Foi a queda do primeiro dos 3 chifres, o reino Érulo. Mas ainda existiam 2 chifres que precisavam cair. Um era o novo reino ostrogodo, na Itália. O outro era o reino dos Vândalos, no norte da África. Mas sabe qual era o problema, a dificuldade com esses 2 reinos? É o seguinte, é que os ostrogodos e os vândalos já tinham se convertido ao cristianismo, mas não ao cristianismo católico, e sim ao cristianismo ariano. Irmão Anderson, eu não sei o que é isso, você tem como explicar? Sim, vou explicar rapidamente. O arianismo surgiu quando um presbítero cristão lá do Egito, chamado Ário, formulou a ideia de que Cristo não era um com o Pai, mas sim um Deus menor que tinha sido criado pelo Pai antes de todas as coisas. Já o cristianismo católico defendia a doutrina da Santíssima Trindade, mas apoiada, em parte, muito mais em considerações de natureza filosófica importadas da sabedoria grega que na simplicidade dos termos das Escrituras. A Igreja Católica ensinava, como ainda ensina até hoje, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas divinas em um só Deus, sendo consubstanciais e eternas. Não é o meu propósito entrar aqui na discussão sobre a divindade, pois esse é um tema bastante complexo e foge ao escopo da lição da Escola Sabatina deste trimestre. Só estou querendo explicar que os ostrogodos e os vândalos tinham se tornado cristãos arianos e, por isso, eles eram contrários aos católicos. Os ostrogodos até que eram mais moderados, mas os vândalos eram bastante hostis aos católicos e a seus bispos. No norte da África, os católicos sofriam certo grau de perseguição por parte dos vândalos. Bem, passaram-se então cerca de 3 décadas e meia e subiu ao trono de Constantinopla um grande homem, o imperador Justiniano. Justiniano estava disposto a restaurar a glória do Império Romano. Ele queria retomar as terras dos povos bárbaros. Por isso ele encarregou seu general Flávio Belisário para preparar uma grande expedição contra os vândalos e os ostrogodos. Aí Belisário juntou os exércitos do Império Romano do Oriente, que nós vamos chamar a partir de agora de bizantinos, e rumou para o norte da África. E lá atacou a grande cidade de Cartago, a capital dos vândalos. Em pouco tempo, os vândalos foram derrotados e o reino bárbaro no norte da África deixou de existir. O norte da África voltou a ser controlado pelo Império Romano, e isso foi em 534 d.C. Essa foi a data da queda de mais um dos 3 chifres. Faltava ainda o último chifre a ser derrubado, que era o reino ostrogodo. O general Belisário e os exércitos bizantinos atravessaram o mar Mediterrâneo e entraram na Península Itálica. Em 536, eles expulsaram os ostrogodos de Roma. Mas em março de 537, os ostrogodos voltaram e montaram um forte cerco à cidade de Roma. Belisário e seu exército ficaram dentro da cidade. Os ostrogodos queriam acabar logo com aquele cerco, derrotar o exército de Belisário e retomar a cidade de Roma. O cerco já durava cerca de 1 ano, quando os ostrogodos tiveram uma ideia desastrosa. Desde a época do imperador Cláudio, aquele Cláudio que é mencionado no livro dos Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 18, um grande aqueduto levava a água das montanhas para dentro da cidade de Roma. Pois bem, os ostrogodos resolveram destruir o aqueduto para deixar os bizantinos sem água e forçar uma rendição. Mas a água acabou se acumulando ali fora da cidade e propiciando o surgimento de doenças. Além disso, os ostrogodos ficaram sabendo que forças bizantinas lideradas pelo general João marchavam pelo norte da Itália e se aproximavam da capital dos ostrogodos, Ravenna, e por isso eles tiveram que levantar o cerco e se dirigir para a cidade de Ravenna a fim de protegê-la
do ataque dos exércitos bizantinos pelo norte da Itália. Belisário e seu exército, então, saíram na caçada aos ostrogodos. Certo número de bárbaros foi morto, tendo aquilo representado um golpe importante na nação goda, e isso ocorreu em 538 d.C. Os pioneiros adventistas entenderam que em 538 poderia muito bem ser o marco temporal da queda do último dos 3 chifres que tinham que ser derribados, bem como o início do período de atuação do chifre pequeno. Para confirmar esse raciocínio, nossos pioneiros somaram a 538 os 1260 anos. Com isso, obtiveram 1798 como resultado. Quando eles abriram os livros de história para verificar o que tinha acontecido nessa data, descobriram que em 1798 houve o aprisionamento do Papa. A França estava passando por seu terrível período revolucionário, um período marcado pelo feroz anticatolicismo. Em 10 de fevereiro, o general Louis-Alexandre Berthier entrou em Roma com o seu exército e proclamou a República. No dia 15 de fevereiro, ele prendeu o Papa Pio VI e em 20 de fevereiro o Papa foi retirado da cidade. O Papa Pio VI veio a morrer no exílio no ano seguinte. Estava perfeitamente configurado o período de supremacia papal. Mas é importante que se diga que lá no começo do período não foi somente a derrocada dos ostrogodos que marcou o início da supremacia papal, não. Houve outros acontecimentos ali no entorno de 538 d.C. que também merecem ser destacados para sinalizar o início dessa fase de supremacia papal. Como o tempo disponível não permite que nós nos estendamos muito, eu farei apenas uma breve menção. Em 496 ou em 508 d.C., aí existe uma certa dúvida e discussão sobre a data, Clovis, rei dos francos, se converteu ao cristianismo católico, ao catolicismo, fazendo de seu povo, os futuros franceses, a primeira nação germânica a se tornar católica. Daí para frente, a França veio a se tornar a maior apoiadora da Igreja Católica durante alguns séculos, revezando nesse papel com o Sacro Império Romano Germânico, o que só mudou drasticamente com a Revolução Francesa. Além disso, em 533 d.C., o imperador Justiniano do Império Romano do Oriente escreveu uma carta ao Papa João II, exaltando o Papa como cabeça de todas as igrejas da cristandade. Essa carta foi incorporada ao Código de Justiniano e pode ser chamada de Decreto de Justiniano. Bem, depois que os ostrogodos foram derrotados, a cidade de Roma ficou livre para que o Papa pudesse exercer sobre ela o seu poder. A autoridade do Papa na cidade de Roma e nos arredores foi crescendo, crescendo e crescendo, até que o rei Pepino o Breve, rei dos francos, deu para o papado o território que veio a constituir os Estados Pontifícios em 754 d.C. Foi aí que surgiu o Reino Papal. Bem, esse período, que vai de 538 a 1798, é que nós, adventistas, chamamos de supremacia papal. Nesse período, de certa forma, o Papa mandava sobre os reis e sobre os príncipes. Não que esse poder nunca fosse contestado, várias vezes foi sim. Houve conflitos entre o Papa e reis e imperadores. Mas, de um modo geral, nós podemos dizer que nessa fase da história, o sistema político na Europa colocava o Papa como cabeça da cristandade. A reforma protestante do século XVI enfraqueceu um pouco o poder do bispo de Roma, pois vários reinos europeus deixaram de obedecer a Roma papal. Por exemplo, a Inglaterra do rei Henrique VIII. Mas não somente a Inglaterra, não, também os reinos do norte da Europa e parte dos estados alemães passaram para o lado protestante.
Mas foi com a Revolução Francesa que foi feita uma ferida mortal no papado. A Revolução Francesa foi liderada por homens adeptos do iluminismo. Eles viam de maneira bastante contrária o período medieval, a monarquia e a religião de um modo geral, mas especialmente a Igreja Católica Romana. A Revolução Francesa começou em 1789, mas se radicalizou em 1793, quando houve um esforço para acabar com a religião cristã na França. Bíblias e livros católicos foram queimados. Então, em 1798, como já foi dito, o Papa foi preso. Depois, mais adiante, em 1870, por força do processo de unificação italiana, quando surgiu a Itália como um país unificado, Roma foi tomada do Papa. Antes, a Itália não era um país, havia vários reinos e principados, e inclusive os estados pontifícios, que eram o reino do Papa. E aí, a partir de 1870, surgiu a questão romana, a controvérsia entre o papado e o reino da Itália, que só foi resolvida em 1929, quando Benito Mussolini, ditador italiano, assinou com a Santa Sé o Tratado de Latrão, devolvendo ao papado 44 hectares de terra que formam hoje o estado da Cidade do Vaticano, que é um bairro ali dentro da cidade de Roma. Além disso, a Itália pagou uma indenização à Santa Sé. Pois bem, essa é a história. Foi assim que surgiu o Roma Papal, que as pessoas hoje em dia chamam mais comumente de Vaticano ou de Santa Sé. Aliás, por que a gente fala em Roma Papal? Alguns irmãos se confundem quando nós falamos em Roma. É que Roma tem duas fases principais. Aquela fase do Império Romano, que nós podemos dizer que se estende de 168 a.C. até 476 d.C., quando caiu o Império Romano do Ocidente, e a fase de Roma Papal, que exerceu sua supremacia de 538 a 1798. Mas nós podemos dizer que, no que diz respeito à religião, o próprio Império Romano, o próprio antigo Império Romano, também teve duas fases. Até o governo de Constantino, o Império Romano era pagão e politeísta. Do governo de Constantino para frente, o Império Romano se tornou cristão católico. Pois bem, o papado começou a ser organizado nessa época aí, de Constantino em diante, na fase cristã do Império Romano. Entendeu tudo isso? Muito bem, vamos então responder à pergunta de número 2. O que Paulo previu aí sobre os últimos dias? A resposta é a apostasia. É isso que você deve colocar como resposta. E quais são as marcas distintivas da besta, o poder do anticristo? Bem, ele promove a iniquidade, que é ser contra a lei de Deus, e assume a posição que pertence ao próprio Deus. É isso que você pode colocar como resposta. Vamos agora para a parte de terça-feira, a estratégia final de Satanás. Vamos para a pergunta de número 3. Leia Apocalipse, capítulo 17, do versículo 12 ao versículo 14. Como João descreveu as cenas finais da história da Terra? Que grande contraste observamos. Bem, de acordo com Apocalipse, capítulo 17, do versículo 12 ao versículo 14, os 10 chifres, representando os reis deste mundo, oferecerão à besta o poder e a autoridade que possuem. Nós sabemos que a profecia diz que uma das cabeças da besta sofreu uma ferida mortal. Essa ferida no poder romano foi infligida durante a Revolução Francesa, principalmente em 1798, com a proclamação da República Romana e o aprisionamento do Papa, no caso aí o Papa Pio VI, como eu já tinha narrado. É verdade que pouco tempo depois foi eleito um novo Papa, mas o poder papal tinha sido humilhado, já não tinha mais aquele poder ou aquele status que ele tinha exercido durante toda a Idade Média. Nós vivemos hoje no período da ferida mortal. Eu sei que muitos que assistem ao canal, naquele desejo de sentir o frenesi, de viver mesmo o tempo do cumprimento da profecia bíblica, acham que, na verdade, é Roma Papal que ainda manda em tudo e que é Roma Papal que está por trás de tudo que acontece.
Mas isso não passa de teoria da conspiração. Isso, aliás, seria contradizer a profecia bíblica. De acordo com a Bíblia e o espírito de profecia, nós estamos vivendo na fase da ferida mortal. A besta está ferida. Aquele sistema de união da Igreja e do Estado que existiu durante séculos foi em grande medida desarticulado. O papado não tem conseguido impor sua doutrina nem nos países supostamente mais católicos do mundo, como, por exemplo, a Argentina, Portugal e a Itália. Ou seja, estamos num período em que Roma Papal está em baixa. É verdade, por outro lado, que desde o Tratado de Latrão, em 1929, os papas novamente começaram a aumentar sua popularidade. Isso foi verdade principalmente com os papas João XXIII, João Paulo II e atualmente com o Papa Francisco. Por onde João Paulo II passava, ele arrebatava multidões. Em algumas missas, ele chegou a reunir de 1 a 2 milhões de pessoas. E além disso, João Paulo II levou o crédito de ter articulado com Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, ali na década de 1980, para fomentar o sindicato Solidariedade na Polônia, criar uma brecha no mundo comunista e levar à derrocada da União Soviética, que era rival tanto dos Estados Unidos quanto da Igreja Católica e do Papado. Ou seja, em certo sentido, o Papado ainda tem sim o seu prestígio e formas de agir, mas seguramente ele está longe do que foi nos pontificados de Gregório VII e Inocêncio III, por exemplo. Aquele período foi o auge do poder do chifre pequeno. Mas a profecia nos diz que a ferida mortal será curada, e toda a terra se maravilhará seguindo a besta. Nós não temos uma ideia clara de como a profecia se cumprirá em todos os seus detalhes, mas nós sabemos que a besta que sobe da terra, os Estados Unidos, uma nação evangélica, é que tomará a dianteira para reorganizar o sistema internacional, dando de novo muita ascendência ao bispo de Roma. Muitos ficam de olho no que o Papa está fazendo, mas na verdade, de acordo com a profecia, o papado será homenageado, ele será exaltado por outro poder, os Estados Unidos da América, que são a besta que sobe da terra, ali de Apocalipse capítulo 13. Então, respondendo aqui à pergunta de número 3, como João descreveu as cenas finais da história da terra? Bem, a resposta que eu entendo que você deva colocar é que João descreveu as cenas finais da história da Terra como uma união de esforços entre os reis da Terra e a besta, os quais lutarão contra Cristo. E que grande contraste observamos? O contraste é que, apesar da união dos poderes deste mundo contra Cristo, Cristo e seu povo, que são os fiéis, é que vencerão. Vamos agora para a parte de quarta-feira, a marca da besta. Vejamos aqui a pergunta de número 4. Leia Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 12. Onde é colocada a marca da besta? Quais duas características distinguem o povo de Deus dos que recebem a marca da besta? Veja que o texto bíblico diz que a marca será aplicada na fronte ou sobre a mão. Diferentemente, se você observar o que está escrito em Apocalipse capítulo 7, versículo 3, verá que o selo de Deus só é aplicado na fronte. Mas por que isso? Por que essa diferença? Veja bem, a fronte simboliza o entendimento. A mão é símbolo da ação, do trabalho. O selo de Deus só pode ser recebido por quem assimila o conceito de que o sétimo dia é o sábado do Senhor. E esse entendimento o leva a uma atitude por amor a Cristo. Já a marca da besta é mais inclusiva. Pode ser aplicada na fronte ou na mão. A aplicação da marca da besta na fronte representa a situação em que a pessoa aceita a ideia de que o domingo seja o verdadeiro dia de guarda. Trata com desdém as provas bíblicas em favor do sábado do sétimo dia e, por isso,
está disposta a aceitar e a se submeter de boa vontade, de bom grado, ao decreto dominical. Já a aplicação da marca na mão representa a situação daquela pessoa que está convicta de que o sábado é o dia de descanso, mas para não perder o emprego, para não ficar de mal com a família, para não ficar mal visto na vizinhança, para não sofrer restrições, nem perseguição mais forte, acabará por se submeter ao decreto dominical por conveniência. A imposição da marca da besta será uma forma de a besta que sobe da terra, que são os Estados Unidos, fazerem com que todos exaltem a primeira besta, que é a besta que sobe do mar. A guarda do domingo é um sinal da autoridade do papado, de Roma papal. E sabe por quê? Porque não existe parte nenhuma na Bíblia que diga que Deus tenha mudado o dia de guarda do sábado do sétimo dia para o domingo, que é o primeiro dia da semana. Veja o que a lição diz aí no quarto parágrafo da parte de quarta-feira. Diz o seguinte: a Igreja de Roma afirma que o domingo é a marca de sua autoridade eclesiástica. Aí a lição traz uma citação. Claro que a Igreja Católica afirma que a mudança foi ato dela, e o ato é uma marca de seu poder e autoridade eclesiástica em questões religiosas. É a citação de um periódico católico. Há outras citações nesse sentido. Você poderá encontrar mais algumas no livro Estudos Bíblicos da CPB, que eu sugiro que você adquira e estude. Por fim, vamos aqui para a parte de quinta-feira, o teste do sábado. Vejamos a pergunta de número 5. Leia Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Que elementos de um selo bíblico encontramos no mandamento do sábado? Em que o mandamento do sábado é diferente de todos os demais? Veja bem. Em contraste com o sinal da besta, que é a marca da autoridade de Roma papal, o descanso sabático é o sinal ou selo da autoridade divina. Os selos oficiais da antiguidade tinham 3 características essenciais: o nome da autoridade, o seu título, cargo ou posição e a área de sua jurisdição, a área de seu domínio. Por exemplo, nas escavações realizadas em Jerusalém pela arqueóloga Eilat Mazar, foi encontrado um selo do rei Ezequias. No selo, em caracteres de paleo-hebraico, podem-se ler as seguintes palavras: pertence a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Temos aí as 3 características de um selo completo: o nome do rei, Ezequias, seu cargo, rei, e a área de seu domínio, Judá, Ezequias, rei de Judá. Isso era assim com todos os selos da antiguidade. O quarto mandamento é o selo do Deus vivo, porque dentre todos os 10 mandamentos, dentre todos os mandamentos do Decálogo, o preceito do sábado é o único que apresenta as características de um selo completo. Vamos ver o que diz o mandamento. Diz o seguinte, aqui em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui está o nome divino. Senhor aqui não se trata de mero título, mas da tradução do tetragrama divino, Yud-Rei, Vav-Rei. Então, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez. Aqui está a fonte da autoridade divina, indicando sua posição, que é a do Criador, que é daquele que fez. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Aqui está a extensão de todo o seu domínio, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então aqui nós temos um selo completo: Senhor Deus, Criador do universo. É por isso que Satanás, agindo por meio do chifre pequeno, da ponta pequena, buscou alterar esse mandamento,
pois é o mandamento do sábado que revela por que Deus é digno de toda adoração e com que autoridade ele estabeleceu sua santa lei para todo o universo. É porque ele, e não Lúcifer, é o criador de todo o universo, e Satanás tem ódio disso. Bem, respondendo então à pergunta, que elementos de um selo bíblico encontramos no mandamento do sábado? A resposta é que, no quarto mandamento, encontramos não somente o nome de Deus, que é o tetragrama divino, mas também a fonte de sua autoridade, sua posição de criador e a área de seu domínio, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. A lição ainda pergunta: em que o mandamento do sábado é diferente de todos os outros, de todos os demais? A diferença é que o mandamento do sábado revela com que autoridade Deus estabeleceu a sua lei. A autoridade de quem fez tudo, a autoridade de quem criou tudo. O espírito de profecia confirma nossa conclusão. Veja o que Ellen White escreve aqui no livro O Grande Conflito, a página 452. Ela diz o seguinte: o selo da lei de Deus se encontra no quarto mandamento. Unicamente este, entre todos os 10, apresenta não só o nome, mas o título do legislador. Declara ser ele o Criador dos céus e da terra e mostra assim o seu direito à reverência e culto acima de todos. Afora este preceito, nada há no Decálogo para mostrar por que autoridade a lei é dada. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os discípulos de Jesus são chamados para que o restabeleçam, exaltando o sábado do quarto mandamento à sua devida posição como monumento do Criador e sinal de sua autoridade. Mas aqui é o momento de fazer um esclarecimento muito importante. Nós não podemos pensar na observância do quarto mandamento como selo de Deus de uma perspectiva legalista de justiça própria. E aí, quando alguns ouvem algo assim, já dão um suspiro de alívio e pensam: ufa, que bom que você fez essa ressalva. Eu já sabia que ninguém é capaz de obedecer totalmente mesmo, por isso que temos que confiar apenas na misericórdia divina, pois nós vamos pecar até o fim, vamos transgredir o sábado até o fim, não há jeito. Mas não é isso não é nada disso que eu quis dizer. Quando eu falo em perspectiva legalista de justiça própria, eu me refiro a uma atitude de confiar na própria força e na própria sabedoria, de fazer as coisas do seu jeito e não do jeito indicado por Deus, e principalmente pensar que basta tentar guardar o sábado que a salvação estará assegurada, ainda que em outras áreas da vida a pessoa esteja em desarmonia com a vontade de Deus. Alguns focam apenas no sábado, pensando assim, até de maneira bastante infantil. Quando sair o decreto dominical, eu não vou guardar o domingo. De jeito nenhum, eu vou ficar do lado certo. Eu vou guardar o sábado e assim eu vou me salvar. Pronto. No geral, pessoas que tendem a pensar assim, infelizmente, são desonestas em seus negócios, gostam de tirar vantagem da ingenuidade alheia, falam mal pelas costas, são desleais com aqueles com quem convivem, são agressivas e maledicentes, não se preocupam com as necessidades alheias, não estão dispostos a praticar tudo o que Deus revelou em outras áreas, e mesmo quanto à guarda do sábado, não o guardam, não o observam exatamente conforme a palavra nos ensina. E sabe qual é o problema? É que não internalizaram a lei de Deus e seus santos preceitos. Não aceitaram a Jesus plenamente como Senhor de suas vidas. Não vivem uma vida de íntima e profunda comunhão com Cristo. Nem amam ao próximo como a si mesmos. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, os 144.000 são apresentados como tendo o nome do Pai e do Cordeiro em suas frontes. Isso significa que para receberem o selo de Deus, que é a guarda do sábado, aprenderam a amar a Deus sobre todas as coisas e a seguir o Cordeiro, por onde quer que ele vá. Eles observam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, porque isso passou a ser natural para eles. É tudo feito por amor genuíno.
quem não assimilar os traços do caráter de Jesus por amor a Ele, como reconhecimento e gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, principalmente por seu grande sacrifício na cruz, mesmo que hoje esteja guardando o sábado, acabará por abandoná-lo no futuro e passará a guardar o domingo quando o decreto for emitido. Por isso, não confie em sua própria força e em sua própria sabedoria. Somente aqueles que entregarem suas vidas sem reservas a Cristo, por amor e gratidão sincera a Ele, é que receberão o selo de Deus em suas frontes, isto é, em seu entendimento e em seu íntimo. Eu quero convidar você a prestar atenção nos seguintes textos do Espírito de Profecia. O primeiro está aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 5, a página 213. Ellen White diz o seguinte: nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade de seu Senhor, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Outro texto que eu gostaria de ler para você é esse que está aqui em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, a página 445. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terá o selo do Deus vivo. Voltando agora ao livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, vejamos o que está aqui na página 214. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. No livro Primeiros Escritos, à página 71, nós lemos o seguinte: vi também que muitos não compreendem o que devem ser, a fim de viverem à vista do Senhor, sem um sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. E novamente, aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 5, a página 214, nós lemos o seguinte: o selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Essa é a condição em que devem estar os que quiserem receber o selo de Deus para serem protegidos por ocasião do derramamento das 7 últimas pragas e estarem preparados para receber a Jesus em paz quando Ele aparecer nas nuvens do céu. Que você possa abrir hoje mesmo o seu coração a Jesus e aprender com Ele como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Somente assim o Senhor do sábado, que é Jesus, fará morada no íntimo de seu ser e selará a sua alma para a vida eterna. Que Deus o abençoe.